Esse é o Flippostos 2020, a feira virtual do livro. Falamos ao vivo, diretamente aqui da sala principal do nosso festival literário, que acontece há 15 anos em Poços de Caldas, sul das Minas Gerais, e esse ano é 100% online. Nossos agradecimentos à GSC Eventos Especiais e à Nube, que fazem tudo isso acontecer, e também a Editora Sextante e a BDMG Cultural. E agora nós vamos direto para uma mesa que a gente está esperando muito, super especial, como todas as outras, aliás, esse dia que está incrível. Eu vou falar direto na França, isso mesmo, com Rodrigo Alvarez, o jornalista, com o primeiro lançamento do autor nesse ano em um festival literário do Brasil. O Flippostos Virtual recebe ao vivo, então, Rodrigo Alvarez, diretamente da França, para falar sobre o livro Cristo, os acontecimentos extraordinários que se seguiram à crucificação de Jesus e redefiniram o mundo. Quem também fala sobre o livro é o autor, ator, economista e roteirista Cristiano Gualda, e a mediadora é a jornalista Frine Jogacopoulos, um oferecimento da Editora Sextante. Muito boa noite, Frine, tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, preparada aí para essa mediação? Acho que vai ser um assunto muito interessante, com pessoas extremamente simpáticas, como eu estava aqui ouvindo no backstage a conversa de vocês, né? Com certeza, eu acho que vai ser muita coisa para a gente conversar. Vamos ver se a gente consegue manter tudo em 1 hora, gente. Vou tentar. Com certeza, uma ótima entrevista, uma ótima live para você aí, e também para o Rodrigo e para o Cristiano, dando uma boa noite para eles aí também. Muito boa noite, um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite a todos. E agora a gente segue aqui só de olho, de ouvidos atentos, para ver o que vocês têm a nos ensinar. Eu tenho certeza que é muita coisa. Até mais tarde. Até. Obrigado. É um prazer estar aqui na Flippostos pela primeira vez. É online, né? A gente vai fazer o possível para estar mais perto de todo mundo. Aquele momento que a gente ajeita a câmera, porque aí muda o enquadramento, coisas de home office, gente, é isso aí, a gente dá um jeitinho. Pessoas, boa noite. Aliás, eu não sei que horas é aí para vocês estão na França, gente. Que horas está aí para vocês? Agora são 10h30. Nossa, então super boa noite para vocês. 10h30 da noite. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo. Apresentações feitas e tudo mais, a gente está aqui na mesa Cristo, os acontecimentos extraordinários que se seguiram à crucificação de Jesus e redefiniram o mundo. Só aí dá para fazer várias teses de doutorado para poder falar, né? Então a gente vai ter bastante coisa para conversar, mas antes da gente entrar nesse papo todo, eu queria saber de vocês. Como é que está sendo esse ano de 2020, que é um ano realmente para entrar para a história, né? Como é que está sendo esse ano para vocês? Eu estou contando a regressiva já para acabar desde julho, sei lá, desde maio, já estou contando. E agora espero que esses 2 meses passem rapidinho, né? Porque a torcida é para a gente apagar isso e começar um ano em que a gente tenha contato físico de novo. Por mais interessante que seja, melhor que seja, a gente está falando aqui através da internet. Estou doido para encontrar as pessoas de novo. Eu sinto muita falta mesmo também de estar com as outras pessoas e tal. E particularmente assim, para o nosso setor artístico, cultural, é um impacto tremendo, né? Porque a nossa vida, ela é estar perto das outras pessoas, ela é trocar experiências, e é claro que a gente pode fazer isso tudo através da internet, como o Rodrigo falou, é maravilhoso a gente ter a capacidade de fazer isso através dessa tecnologia toda, mas a gente sente muita falta, assim, da proximidade, principalmente, assim, né, e desse cotidiano de não ter que ficar pensando que não pode dar um abraço, não pode dar um beijo, não pode encostar nas pessoas, não pode pegar e tal. Isso é muito impactante. A única coisa que eu acho que eu destacaria não sei se é positivo, mas é interessante, é que como artista, como criador, como escritor, tanto eu quanto o Rodrigo, é essa consciência de estar vivendo um momento histórico, de estar vivendo uma coisa que está mudando e que tem a capacidade de mudar um pouco os rumos, né, do mundo, da humanidade. Sim, isso com certeza. E eu acho também, né, gente, acho que nós falamos sobre livro, nós falamos sobre conteúdo na internet, é um ano em que a gente também tem que olhar para dentro, tem que olhar para esses conteúdos e refletir para, de repente, sair um pouco mais fortalecido por dentro, por fora.
Nesse sentido, eu acho até que foi um ano propício à criação de conteúdo, né? A gente perdeu menos tempo em engarrafamento, a gente não fez as viagens que queria fazer, não pegou avião, não ficou no aeroporto e acabou se dedicando mais, né? Quem pôde, pelo menos, né? Quem pôde fazer projetos sozinho ou com poucas pessoas ou pelo Zoom, pela internet, acabou produzindo mais. Tanto que nesse ano eu e o Cris aproveitamos e conseguimos começar um canal no YouTube, o que parecia inviável em outros anos. Mesmo eu escrevendo livros, mesmo ele escrevendo também, a gente conseguiu mais tempo. Então, tem um lado bom e tudo, né? Acabou que esse lado bom foi, olha, para quem cria conteúdo, para quem escreve, para quem faz arte, até que sobrou mais tempo, até que de alguma maneira ajudou, além dessa reflexão que o Cris fez aí. A gente teve um ano em que a gente pôde, de certa maneira, também se experimentar como seres humanos e viver uma experiência humana diferente que é marcante e que para a gente era uma novidade, é uma novidade. Né? Uhum. Gente, de tudo isso, falamos das coisas boas dessa situação que estamos passando, mas para evitar as coisas ruins, vocês que estão assistindo a gente, por favor, se puderem, fiquem em casa. Se tiverem que sair, não aglomerem, usem máscara, álcool gel, é sempre bom lembrar e reforçar, né? Bom, então vamos falar sobre conteúdo aqui desse livro maravilhoso. Antes da gente entrar, né, nessas páginas, a gente tem que falar um pouquinho das páginas que vieram antes. Rodrigo, você é um jornalista com um olhar amplo e, ao mesmo tempo, clínico, né, para a notícia. Você cobriu momentos marcantes e seus 2 primeiros livros foram livros de reportagem. Né? Como começou o seu interesse assim, pela temática mais religiosa? Olha, Frine, o interesse pela temática religiosa vem de muito tempo atrás, vem por questionamentos. Eu sempre fui muito questionador, inclusive eu era um garoto meio problema na escola, porque eu questionava demais, às vezes isso cansava os professores. Às vezes era um questionamento sério, eu queria saber por que aquela tal informação vinha daquele jeito, eu não estava acreditando naquilo. Aí eu estou falando de aula de história, aula de geografia, né? Eu sempre questionei muito. E tinha aula de religião sempre no colégio, e eu também questionava os padres sobre as histórias que eles contavam. Eles também, às vezes, liam trechos da Bíblia. E eu sempre achei que aquela, por melhor que fosse, por mais interessante que fosse, aquilo não era suficiente, não me explicava tudo que eu queria saber sobre aquela temática. Uhum. E aí, quando eu, depois de muitos anos como jornalista, aliás, eu sempre quis escrever, entrei no jornalismo porque queria ser escritor, mas aí, depois de muitos anos, já mais confortável com a ideia de escrever livros, depois de já ter escrito 2 livros, eu achei que faria sentido, né, naquele momento da vida, eu começar uma pesquisa sobre um tema religioso. Naquela época foi sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e aí fazendo muito sentido com a profissão de jornalista. Né? Eu estava ali, depois de 10 anos já como jornalista, porque a Aparecida era um fenômeno, ao mesmo tempo, religioso e cultural brasileiro. Então, através da imagem de Aparecida, o livro conta a história do Brasil naquele período. Aí a gente está falando de 200 anos, 300 anos agora, de história do Brasil, que a gente pode contar do ponto de vista de uma imagem religiosa que acabou se transformando num símbolo do Brasil, e não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Aquela imagem, para muita gente, representa uma imagem do Brasil. Uhum. Concordo, Nossa Senhora de Aparecida, gente. Não posso falar nada porque eu nasci no dia de Nossa Senhora de Aparecida, tá? Momento curiosidades aleatórias da Flipossos, mas é isso aí. Seu aniversário, então, foi há pouco tempo, né? Parabéns. Muito obrigada. Bom, quando eu falei também sobre a temática religiosa, eu coloco ênfase na temática porque não só Cristo, mas acho que, como você mesmo disse, seus livros anteriores sobre essa temática, são livros com um tom mais histórico, mais analítico, né? Muito mais do que religioso, muito mais do que focado na fé. E é exatamente por isso que pode ser uma leitura agradável e interessante para pessoas de religiões diferentes, né? Em momentos de fé diferentes, ou até sem ter uma fé específica. Sabe o que é interessante, Frene, sobre isso? Eu, ao longo desses 10 anos já aí, né, pesquisando, e depois de 6 anos, 7 agora, publicado o primeiro livro, eu percebo dos leitores que, quando me vem um leitor que não tinha devoção, não era religioso ou até um leitor ateu, ele chega para mim com uma convicção reforçada no ateísmo dele,
ou na certeza de que ele não quer ter uma religião. O meu leitor religioso, especialmente o cristão, católico, protestante, evangélico, ele vem a mim com a fé reforçada e diz: Rodrigo, depois do seu livro eu tive mais certeza da minha fé. Aí eu me pergunto, mas como é que essas duas pessoas, elas leram o mesmo livro? Por outro lado, isso me deixa tranquilo, por quê? Porque o propósito do livro, primeiro, não é desafiar a fé de ninguém, né? E nem é desafiar o ateísmo de ninguém. O livro tem, a meu ver, o propósito de esclarecer, de trazer informações, de permitir, nesse caso agora, o livro Cristo, por exemplo. O que aconteceu depois que Jesus, no alto da cruz, morreu, deixou de viver ali naquele instante? A fé cristã vai dizer que ele ressuscitou. Outras correntes de religião não vão acreditar nessa possibilidade. Então, o que acontece a partir daquele momento? Como é que um único momento na vida de um único ser humano modifica a história da humanidade dessa forma? O que teve que acontecer depois disso para que Cristo chegasse até nós como chegou, né? Para que Jesus, o homem, se transformasse em Cristo, o divino, o Filho de Deus? Não é simples, obviamente, mas não acontece duas vezes. Então, o que aconteceu naquele dia que a gente acredita ou imagina que foi por volta do ano 33 depois de Cristo? É curioso que a gente não tem precisão sobre a data, mas a gente diz depois de Cristo, porque talvez Cristo tenha nascido antes de Cristo, né? Por uma imprecisão dos evangelhos, a gente não sabe que ano ele nasceu exatamente. Então, presume-se que ele nasceu no ano 0. Então, ou seja, o que aquele acontecimento do ano 33, como dali a gente chegou até uma fé cristã praticamente mundial? Alguma coisa aqueles homens que seguiram Jesus, os apóstolos, e aqueles que não conheceram Jesus, como foi o caso de Paulo, eles fizeram algo muito especial, muito raro, que fez com que essa devoção, com que essa mensagem chegasse ao mundo inteiro. Sem internet, hein? Sem internet, sem Zoom. Exatamente. Sem live. Sem live, sem Google, sem nada disso. Sem WhatsApp também. Dito tudo isso, Rodrigo, você acha que, assim, primeiro, são duas perguntas no caso. Primeiro, como você chegou a essa... Foi uma coisa que era já nata sua, o jeito da escrita, para ser uma coisa de abordar a religião de uma forma bem ampla? Nesse sentido, foi algo, né, que foi conscientemente escolhido por você. E... Explica que jeito que você está dizendo. Vou fazer uma pergunta de cada vez, porque eu acho que senão a gente vai confundir. Exatamente isso, do jeito que você coloca. Você colocou todos esses questionamentos no livro de uma forma que você não questiona a fé de ninguém, você não questiona exatamente a veracidade daquelas informações, mas, ao mesmo tempo, você coloca questionamentos de uma forma que é aberta a interpretações, como você mesmo colocou, né? Pessoas que não têm fé têm certeza na não fé, e as pessoas que têm reforçam a própria fé, né? Essa sua ideia de abordar esses temas, né? No caso, o Cristo, desse jeito, né? Desse jeito mais amplo, desse jeito mais focado no histórico, foi uma coisa que foi uma escolha natural sua, do tipo, é isso que eu quero fazer, ou ela veio meio que orgânica, seguindo os outros livros desse tema que você escreveu antes? Não, na verdade, a maneira de escrever, primeiro, parte do princípio de que o livro tem que ser bom de se ler. Uhum. Tudo começa assim para mim. Primeiro, então, eu quero entender o seguinte. Eu tenho uma história para contar. Essa história é real ou baseada em realidade, né? A gente sabe quanto de ficção se fez ao longo da história, o quanto a verdade foi modificada, sempre foi assim. Então, é uma história baseada em realidade que precisa seguir a cronologia da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser agradável. Então, como é que eu conto? A minha primeira pergunta sempre quando eu começo um livro, né? Como é que eu quero contar essa história? Qual vai ser a voz do narrador? E nesse livro, Cristo, especificamente, o narrador tem uma voz muito particular, porque eu
tomei a liberdade de criar um narrador que está no tempo dos acontecimentos. Então, ele é onipresente e onisciente sobre o futuro também, né? Como um narrador de ficção. Mas o livro não é ficção, ressalto, né? Então, o narrador, ele fala em tempo presente, ele conta o que está acontecendo e se refere ao futuro como coisas que irão acontecer. Então, dessa maneira, eu acho que consigo, porque os retornos que eu tenho do primeiro livro, Jesus, são esses, né? Levar as pessoas comigo a voltar no tempo, a viver um pouco do que pode ter sido aquele momento, aqueles momentos históricos. E o fato de ter vivido em Jerusalém por tantos anos, por quase 4 anos, e caminhado muito e pesquisado muito em campo, me dá uma posição privilegiada para escrever conhecendo as pedras que eu estou pisando. Eu sei o cheiro do mato em que eu estou andando e que Jesus estava andando, porque quase nada mudou naqueles desertos. Se Israel se desenvolveu muito como país, né, uma potência hoje, mas tem inúmeras áreas desertas e preservadas exatamente como antes, ou muito parecidas ao que eram antes. Então, o livro tem isso de trazer esse gosto, né, voltar dentro da história, colocar o leitor dentro do lugar. E, bom, respondendo a sua pergunta, né, como é para não agredir, ao mesmo tempo que eu trago informações que não estão nos evangelhos, por exemplo. Eu parto do princípio que todo bom debate começa com respeito por quem está do outro lado. Então, eu me coloco do mesmo lado do leitor. Seja ele ateu, seja ele religioso, eu tento entender o que são os argumentos de um leitor religioso, o que ele vai entender aqui, e o que o não religioso vai entender, para que eu possa explicar aquilo de uma maneira respeitosa para todos eles. Então, o debate não precisa ser agressivo para afirmar uma posição, né? E ele não precisa ser agressivo, não precisa derrubar a crença, o argumento do outro para eu afirmar aquilo que eu acredito. Eu acho que isso vai na contramão um pouco do que a internet se tornou, né? Debates sempre acalorados, sempre ofensivos. Não precisa ser ofensivo, né? Você vai na filosofia grega, a base da filosofia grega é apresentar e desconstruir argumentos, construir novos argumentos, mas não precisa haver agressão para você apresentar argumentos, para você abrir a cabeça de alguém para uma nova informação. Por exemplo, eu trago muito mais nesse livro Cristo agora do que no Jesus, que foi o anterior, os evangelhos, os livros apócrifos, ou seja, os livros não aceitos pela igreja cristã, pelas igrejas cristãs, que foram inclusive queimados e proibidos, que só chegaram a gente recentemente. Eu trago muito mais informação desses livros agora, e elas não são agressivas para um devoto que só leu o Evangelho até hoje. Porque há tanta riqueza e há tanta beleza nesses textos que eu pergunto, por que não vamos ler textos tão bonitos e com informação, mesmo que conflitante, mas os evangelhos também são conflitantes. Então, tem informação diferente no Evangelho de um para o outro. Tem o Evangelho que parece corrigir o anterior, o de João, que veio mais tarde. Parece que ele veio, às vezes, tentando explicar o que não estava bem explicado nos outros. E aí tem outros textos da mesma época que trazem momentos que talvez tenham acontecido, como também talvez tenham acontecido nos Evangelhos canônicos, que são igualmente lindos, interessantes e ricos historicamente. Por exemplo, no livro eu abro o que eu chamo de interlúdio para contar uma história que muito provavelmente não foi como está contada nesse texto, nesse pergaminho, mas que eu acho que é rica para a compreensão do cristianismo daquela época, do começo, logo depois da morte de Jesus. Eu coloco ali um embate entre o apóstolo Pedro e Simão o Mago, que era um pregador poderosíssimo naquele tempo, que, por ser rival dos cristãos, acabou sendo chamado de mago pejorativamente. Mas é um debate filosófico, é riquíssimo. E você entra no tempo de Jesus quando você acompanha um debate escrito por alguém daquela época. Então, também trago um outro texto com bastante profundidade nesse livro, que é o Apocalipse de Pedro. Esse texto,
por muito pouquinho, não entrou no Novo Testamento. Ele chegou a ser considerado como livro canônico, entrou nas primeiras listas, depois saiu. Aí você que é editora sabe muito bem que quando você corta um parágrafo de um livro, você é capaz de mudar o livro inteiro. Ou se você traz o último parágrafo do começo do livro, você dá um outro sentido. Então, você tirar o Apocalipse de Pedro inteiro de dentro do Novo Testamento, que efeito teve isso? Então, no mínimo, eu acho que se você é cristão e quer entender, vá ler o Apocalipse de Pedro. Olha que texto lindo. Inspirou Dante, inspirou Hieronymus Bosch para aquela pintura, aquele tríptico magnífico, né? O Jardim das Delícias terrenas. Ou seja, por que agora a gente não vai ler mais? Não, porque me disseram que não é para ler, é só para ler os 27 que estão no Novo Testamento. Acho que a gente já passou dessa fase. E tudo isso que você falou, acho que o tom disso é isso, é um debate e nada, ironicamente, nada é escrito em pedra nesse sentido, porque é aberto à interpretação, é aberto a ter mais informação, a gente está vivendo uma era da informação, de buscar realmente mais abrir o debate e não abrir o bate-boca, né? Que são coisas diferentes. E esse tom, assim, vou dizer amigável, mas não é uma excelente escolha de palavras, mas esse tom eu acho que aberto. Se você falar amigável, o Cris vai me chamar de isentão, hein? Não é isso. Não é do não tipo... é isso. Não é isso. É esse tom. Eu acho que também não é diplomático, mas eu acho que esse tom único seu, de realmente de falar e abrir informações e falar, olha só, vamos ler isso aqui, vamos questionar isso aqui e tal. Além do livro, também está no seu canal, que é, aliás, o canal que vocês dois fazem juntos. Isso, que é o canal Antimatéria no YouTube, que vocês trabalham juntos, fazendo vários vídeos, não somente sobre esses temas, mas também sobre esses temas. E esse tom também está em todos os vídeos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, ou, Cristiano, se você pudesse falar um pouquinho também sobre isso, sobre as pautas, sobre essa importância de chamar para o debate, mas não para o bate-boca. Enquanto o Cris vai contar aí, eu vou acertar uma questão técnica de internet. Tá ótimo. Eu estou ouvindo, eu estou aqui do lado. Tá Olha, eu diria que eu estava vendo vocês falarem, eu acho que eu escolheria a palavra acolhedor, porque a gente procura esse tom, talvez seja... porque a gente procura isso, a gente procura chamar as pessoas para uma conversa. No canal Antimatéria a gente está propondo isso. Você perguntou como é que são as pautas, assim, de onde vêm as ideias para os temas. Eu acho que elas vêm primordialmente da nossa curiosidade mesmo, assim, coisas que a gente gostaria. Muitas vezes eu e o Rodrigo, como nós já estamos trabalhando juntos há algum tempo, a gente às vezes se pega no meio de uns papos, assim, umas conversas que vão rendendo, sabe? Que vão levando que vão se ramificando. E ao pensar em ramificações, eu já me lembro logo de um vídeo que a gente fez recentemente sobre os cogumelos, que na verdade são muito mais interessantes e complexos, é um mundo muito mais interessante, profundo e complexo do que a gente pode imaginar quando a gente só vê um cogumelinho. Agora que nós estamos morando aqui nessas florestas da zona temperada, que principalmente nessa época do ano, no outono, nós estamos aqui no outono, começa a aparecer cogumelo para tudo que é lado, é uma visão lindíssima, assim. Isso acabou despertando a nossa curiosidade. No Jardim do Rodrigo começou a aparecer um monte de cogumelo, e a gente foi se informar mais sobre isso e descobriu que é um mundo vastíssimo, interessante. Existe uma rede que se espalha por baixo do chão da floresta, que conecta as plantas e conecta as árvores, que lembra de muitas maneiras a nossa rede neuronial, a nossa rede dentro do cérebro e tal. Então, assim, quando a gente descobre esse tipo de tema, a gente começa a criar um vídeo, começa a tentar criar um vídeo, começa a pensar em criar um vídeo que desperte o interesse das pessoas para esse tema também. Então é esse movimento de trazer as pessoas para perto, como se a gente estivesse em volta de uma fogueira e começasse a despertar a curiosidade das pessoas e tentasse trazê-las para uma conversa, para um debate. Por isso que a gente estimula muito também e pede muito que as pessoas participem dos nossos vídeos na seção de comentários e tal. E a gente sempre produz mais um vídeo naquela mesma semana em que o vídeo é lançado, separando assim, alguns dos comentários das pessoas para
porque o debate sempre rende um pouquinho mais, então a gente dá mais alguma referência de livro que está ligado àquele tema, ou mais alguma referência de filme, ou de série, ou alguma citação interessante, algum pintor, algum artista que esteja relacionado com aquele tema. Então, é dessa maneira que a gente está procurando construir o canal. Ontem, dia 13, nós completamos o primeiro mês de Antimatéria, e por enquanto tem sido uma experiência super enriquecedora, super bacana. Não sei se o Rodrigo já deu esse spoiler aí, mas o nosso próximo episódio da terça-feira que vem, ele tem tudo a ver com o lançamento do livro, com o Cristo, que a gente vai falar sobre algumas... Você sabe porque eu te traí agora há pouco, eu coloquei o spoiler no Instagram direto. Então, tá vendo? A gente fala sobre algumas teses interessantíssimas e algumas um pouco mirabolantes que surgiram sobre a ressurreição de Jesus, né, que é uma das pedras fundamentais, vamos dizer assim, do cristianismo. Então é claro que ela é muito polêmica e foi muito contestada. E é isso, no Antimatéria a gente fala de religião, a gente fala de ciência, a gente fala de filosofia, a gente fala de arte, sempre procurando dar muitas referências. Isso é uma coisa legal também que a gente... Porque sempre que eu e o Rodrigo começávamos a conversar, um falava de um livro, um falava de um filme, e a gente quer jogar isso para as pessoas, sabe? Tipo, olha, esse livro, esse assunto aqui que a gente está discutindo hoje, me faz lembrar esse filme, me faz lembrar... Então é como um bate-papo mesmo, como se você estivesse na mesa de um bar, assim, com os amigos, e você começasse a lembrar... Um bate-papo com hiperlink, né? Que você tem a chance de ligar ali e entrar em alguma outra coisa. Como os nossos papos de antes, né? Daí que vem o clima do canal Antimatéria, porque a gente sempre conversou assim, conversa, cita alguma coisa, conversa, cita outra. Aí quando você vê, você está entrando em vários universos. O canal faz isso também. É isso. E é muito legal ver que as pessoas nos comentários ou nas respostas ali dos vídeos, elas falam isso, elas falam, poxa, que legal esses vídeos que vocês indicaram, que legal esses filmes que vocês indicaram, que legal esse livro, vou procurar ler, vou buscar. Então, assim, eu fico muito feliz de saber assim, que a gente tem hoje em dia, com essa proliferação dos meios para você realmente se comunicar com as pessoas, a gente tem a chance de realmente contar para as pessoas das coisas que a gente gosta, dividir com as pessoas os assuntos que a gente acha importantes, né? Porque a gente tem também uma sessão no canal para falar de atualidades, então toda semana a gente procura um assunto que esteja mobilizando um pouco as pessoas, né? Tipo, essa semana a gente falou do apagão no Amapá, na outra semana a gente falou do caso daquela moça que foi agredida durante o julgamento, durante o bate-papo do julgamento, porque o julgamento também estava tendo que ser feito através de uma videoconferência. Enfim, são os assuntos que mobilizam a gente e que a gente quer dividir com as pessoas e sempre com alguma referência, né, do mundo das artes, digamos assim. Excelente. Sempre com tom, o Cristiano falou bem, tom acolhedor. Eu estou aqui catando a palavra certa, acolhedor, para chamar para a conversa, né? Para abrir a porta do diálogo. Falando sobre isso, voltando ao Cristo, Rodrigo, você aborda na obra a relação de Jesus com os apóstolos e levantando perguntas que vão além do que está relatado na Bíblia, né, nos evangelhos, como você já colocou. Quais os questionamentos que você considera, assim, eu sei que são vários, mas assim, se elencasse os questionamentos mais relevantes para se falar agora e por quê? Olha, primeiro eu acho assim, é preciso fazer uma correção histórica com o papel do apóstolo, nem chamado de apóstolo ele foi nos evangelhos, mas o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Uhum. Justamente pelo fato de ser irmão de Jesus, isso não sou eu que estou dizendo que ele é irmão de Jesus, está nos evangelhos, está nos textos apócrifos, está em toda a documentação da época que Tiago era irmão de Jesus. Por esse fato, justamente por isso, ele que foi o primeiro líder da igreja depois da crucificação de Jesus, acabou sendo apagado da história. E quando você apaga um personagem tão importante
como o líder daquela congregação que ficou sem o mestre Jesus de Nazaré, perdeu o rabino Jesus e passou a seguir o Tiago, o mestre Tiago, você deixa de entender muito da história se você não entende o que de fato aconteceu. E as peças, isso é interessante, as peças desse quebra-cabeça estão nos evangelhos. Se você remonta os evangelhos e você consegue entender como é que ele foi reconstruído na edição, como é que ele foi sendo editado ao ser copiado ao longo da história, você consegue entender que há ali informações, por exemplo, sobre isso. Tiago foi o líder supremo da congregação logo no dia seguinte, após a morte de Jesus, provavelmente. Certo que Pedro teve um papel de a face pública da congregação, mas foi Tiago quem conduziu o grupo. E aí, outra coisa que surge disso é, esse grupo de Tiago, Pedro, João e os outros apóstolos em Jerusalém não via com bons olhos o que acontecia nas redondezas com os grupos, as congregações criadas pelo apóstolo Paulo. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que não foi uma relação Pedro e Paulo construíram a igreja juntos com muita amizade. Isso não aconteceu assim. Não é possível, historicamente, afirmar isso. Isso é uma inverdade histórica. No livro, com elementos arqueológicos, com elementos de documentação, né, daquela época, pergaminhos daquela época, análises dos primeiros patriarcas cristãos, inclusive eles próprios também reconheciam isso. Então, o que é interessante ver, né, para sintetizar a resposta em cima da sua pergunta? Que naquele momento, depois que Jesus foi crucificado, surgiu uma linha de raciocínio, uma linha de fé e uma congregação em Jerusalém que pregava coisas muito diferentes das congregações criadas pelo apóstolo Paulo de Tarso, que foi, de fato, a religião cristã que venceu. Então, quando a gente olha para a história com essa clareza, a gente vê algo que muda muita coisa. A religião tal e qual foi pregada por Jesus, seguida por Tiago e por Pedro, não foi a que chegou até o nosso tempo. A religião que chegou até nós foi a pregação de Jesus conforme a interpretação de Paulo, que foi visto como alguém que estava fazendo apostasia, ou seja, na visão de Pedro e de Tiago, Paulo estava tentando convencer as pessoas a deixar de ser religiosas, a sair do judaísmo, porque Pedro, Tiago, João, os apóstolos todos e Jesus nasceram, cresceram e morreram judeus. Então, Paulo, que vem com o cristianismo levando para o mundo, ele está fazendo alguma coisa que vai contra a lei judaica. Ele diz, inclusive, que a lei não importa, o que importa é o amor. É lindo isso. Mas, historicamente, a verdade é a religião de Jerusalém perdeu. A religião que venceu foi a que foi para Roma através do apóstolo Paulo, para o Império Romano todo. Tudo bem, Pedro, há muita probabilidade de que Pedro tenha ido a Roma, também tenha pregado em Roma. Mas não temos certeza de que eles pregaram juntos e nem de que a igreja de Paulo recebeu Pedro, porque talvez Pedro nem fosse até a igreja de Paulo, porque eles não se deram bem. Há um confronto que está nos evangelhos e muito mais detalhado em outros documentos históricos, que mostra um embate. Paulo desafiou Pedro publicamente na frente de outros cristãos, quase uma briga entre os dois. É uma cisma, a primeira histórica dentro da igreja. Então, é preciso entender isso, né? Isso, de novo, isso não desafia a fé de ninguém, mas é preciso entender como se construiu a história e como é que a história chegou até nós. Até para você, de novo, revalorizar um personagem histórico como Tiago, que durante 20 e tantos anos lutou para defender a mensagem de Jesus, para divulgar a mensagem de Jesus, e depois foi borrado, apagado da história, como se não existisse. O que pensava Tiago?
o que Pedro e Tiago fizeram juntos. Isso tudo está no livro Cristo. Sempre, tá? Não é da minha cabeça. Eu estou há 10 anos pesquisando esse tema e estou lendo as principais fontes também, os estudiosos que estão nas academias do mundo, nas universidades do mundo, em Jerusalém, e depois de 4 anos que eu vivi em Jerusalém, visitando esses lugares e lendo esses pergaminhos. Então, há uma base muito interessante para a reflexão que acaba se perdendo. E aí que está, né? O papel do escritor é pegar e dizer, não, deixa eu juntar isso aqui, estudar, entender, compreender e explicar. E contar. Mas eu acho interessante que, por mais que o Rodrigo reforce e naturalmente que não é, que o livro não é ficção, você tem aí todos os bons elementos dramatúrgicos, né? Quando ele falou da briga aí, já dá curiosidade de ir para ler imediatamente, né? Porque você já quer saber. Isso é um elemento já é um elemento que desperta, né? Desperta uma curiosidade. Você fala de um conflito, você fala de uma briga, você fala que uma corrente venceu e a outra perdeu, você fala que aquilo que a gente acredita que é uma verdade não é exatamente daquele jeito. Então, por mais que não seja ficção, né, como o Rodrigo fala, você tem aí todos os bons elementos de um bom plot, um bom conflito, né, uma boa trama. Né? Você sabe que é tão forte esse plot, esse conflito, essa trama, que essa briga, esse único incidente, né, desse enfrentamento de Pedro e Paulo, lembrando, né, Paulo tratava Pedro como superior. Pedro era como se fosse um padre indo falar com o arcebispo. O arcebispo, chegou e Paulo desafiou o superior dele. Essa briga teve consequências. Até hoje, na igreja, você tem pessoas que se identificam mais como paulinos ou que se identificam como petrinos, né? Então, daquela única divisão, daquele único conflito, nasceram tradições diferentes dentro do cristianismo. Nossa, gente, é muita... O pior é que não tem nem como chegar e falar, mas por que você acha que isso aconteceu? Porque a gente vai atrás em 15 horas de live e não vai chegar a uma conclusão única, porque, né, é muita informação e é muita coisa para se pensar, se refletir e fazer conexões. No livro, né, com a devida medida, porque também teria que escrever 2.000 páginas para falar de tudo isso, mas dentro das 300 páginas do livro, eu explico, eu vou explicando da maneira mais clara possível por que as coisas aconteceram. Às vezes, quando não há resposta, eu deixo a pergunta sem responder, mas explico por que não dá para responder, para que a gente possa raciocinar e criar a própria visão sobre aqueles acontecimentos. Uhum. Isso me traz, quando você falou sobre Tiago, me lembrou também um outro personagem que acaba sendo muito mal interpretado, e tem um vídeo sobre isso também, além de estar forte no livro, tem um vídeo sobre isso no canal, que é Maria Madalena, né? Que ela tem várias situações super cheias de intriga desde sempre. E você diz nos vídeos também e no livro que a Bíblia não deveria ser levada também ao pé da letra. Não é tipo, o que está aqui acabou, não vou questionar nunca. Afinal, são relatos antiquíssimos escritos somente por homens e que foram traduzidos milhões de vezes. Então, imagina quanta coisa não se perdeu, né? Além das edições todas que a gente está, né, que você já pontuou aqui sobre outros escritos também. Tradução em cima de tradução, em cima de tradução, e baseadas em interpretações de acordo com momentos e tudo mais. Então, na sua opinião, por que a gente precisa também... É uma pergunta meio retórica, mas porque acho que a gente precisa falar sobre isso também. Hoje, em 2020, como é que a gente repensa isso, como é que a gente reflete sobre isso e como a gente consegue fazer isso? Justamente sem entrar no bate-boca, como a gente estava falando antes, né? Madalena é um caso muito específico, né? Porque aí a gente entra em toda a história da mulher. Uhum. Eu vejo Madalena um pouco como o símbolo, né, de todas as mulheres. De certa forma, Madalena sofreu a opressão do homem como as mulheres sofreram ao longo da história.
pelo menos ao longo desses 2000 anos de história. E no livro que eu escrevi sobre Madalena, Madalena Sem Filtro, eu me coloco no lugar de Madalena, dentro do possível, mas escrevo em primeira pessoa, aí sim me permito, e digo isso ao leitor, né, que é uma ficção baseada em realidade, mas me colocando no lugar de Madalena para indagar por que fizeram isso comigo. Por que começaram a mudar a história de Madalena com o passar dos anos? Só para citar um exemplo, não está nem nos evangelhos que Madalena é prostituta, ou que Madalena é a mulher arrependida, a traidora arrependida. Não está escrito isso lá. Quando é que Madalena virou prostituta? A gente fez um vídeo contando isso. Esse vídeo foi muito baseado no livro, né? Madalena Sem Filtro. A pesquisa do livro serviu ao vídeo do canal Antimatéria, no YouTube. Foi em 591, mais de meio milênio depois dos fatos, que um papa disse: acho que aquela mulher, Madalena, é a tal da outra arrependida, é a adúltera, e daí ela virou prostituta. Não acho que. O Papa Gregório nem sequer disse que era. Mas um Papa dizer um acho, aquilo virou verdade, e até hoje as pessoas dizem Madalena prostituta. Agora, é preciso fazer justiça com ela, mais do que justiça. Primeiro, como dizer que Madalena não foi apóstola de Jesus? Quem foi Bartolomeu? Alguém sabe me dizer o que fez Bartolomeu, o apóstolo? Alguém sabe me dizer? Não tem relato sobre Bartolomeu. Por que aquele homem que nada fez ou que nada mereceu ser relatado do que ele fez é chamado de apóstola? E a conselheira número 1 de Jesus, ela e Pedro ao lado dele o tempo todo, por que a conselheira não é apóstola? Tem outra palavra para isso, se não é misoginia, se não é desprezo pelo feminino, pela mulher? Mas aí que está, Jesus não desprezou Madalena. Jesus soube ouvir Madalena, e aí está a beleza, de novo, de ouvir também outros documentos. Os textos gnósticos, textos apócrifos, trazem muita informação sobre Madalena. Muitos diálogos atribuídos a Madalena e conversas dela com Jesus. São questões filosóficas o tempo todo. Não é também o que aparece ali, em certo momento, dois apóstolos perguntando a Jesus se podem ter um lugar privilegiado ao lado dele no céu, uma disputa de poder. Madalena estava perguntando questões existenciais para Jesus e acompanhando Jesus o tempo todo. Então, assim, é tanta injustiça, é tanta sacanagem com Madalena, que é a sacanagem do homem com a mulher. É só isso que eu consigo ver. E isso está, de novo, está nos evangelhos. Mesmo que você não quisesse sair dos evangelhos canônicos, está lá o ciúme de Pedro com Madalena. Madalena conta que viu Jesus ressuscitado e os homens não acreditam, precisam eles ir até lá ver, porque o testemunho da mulher não tem valor. Naquela época, a mulher não podia nem testemunhar num tribunal. Então, assim, a gente precisa saber o que é contexto de uma época, né? O que é a moral e os costumes, os hábitos de uma época, a ética de uma época, e o que precisa ser revisto. E revisto não com vontades, mas revisto com base em história. Madalena foi maltratada por ser mulher, não tem outra razão. É uma tristeza ver que em 2020 isso se segue, né? Isso acontece, isso continua. E vocês até citaram aqui, o Tiano citou um dos vídeos que vocês fizeram sobre o que aconteceu durante o julgamento. O que aquele juiz fez com a Mariana Ferrer é muito diferente do que a história fez com a Madalena. Exatamente. E é revoltante. Ai, gente, me irrita. A gente brinca no vídeo da Madalena que ela talvez tenha sido a primeira grande vítima de fake news da história, porque é isso, assim, criou-se uma narrativa para ela que era interessante para os homens que dominavam, que sempre dominaram, e se fosse hoje, seria feito com memes, seria feito com, entendeu? Seria feito com um blog ou com a internet e tal, mas o que foi feito com ela durou vários séculos e foi feito através
de inúmeros grandes artistas que também, com seu gênio artístico, suas pinturas, suas esculturas, perpetuaram essa história, perpetuaram essa fama infeliz, né, que atribuíram a ela. E essa nossa pequeníssima contribuição, espero que seja no sentido de talvez resgatar um pouquinho, ou de pelo menos fazer as pessoas ouvirem ou abrirem os olhos para esse outro lado da história, para essa injustiça que fizeram com essa personagem, que é uma personagem fascinante. A gente até indica um filme no vídeo que a gente fez para o YouTube, que é um filme que foi feito em 2018, se não me engano, que foi em cima desses textos gnósticos que o Rodrigo mencionou, que é um filme chamado Maria Madalena, e que mostra uma Maria Madalena que realmente é uma companheira de Jesus, uma companheira que fala de igual para igual com Jesus, né, questiona Jesus e tem conversas filosóficas interessantíssimas, e que também, no momento de conversar com os outros apóstolos, como Pedro, importante, ela faz a sua voz ser ouvida e até no momento lindíssimo do filme, ela fala, ela tenta mostrar para eles o que Jesus queria dizer quando ele falou sobre o reino estar dentro de nós e sobre você buscar modificar o mundo à sua volta. Então é muito legal a gente poder voltar a esse assunto e fazer um vídeo sobre isso pra gente. Foi por isso que a gente botou ele logo assim no início do canal, já foi o segundo vídeo, porque era um tema rico que a gente queria abordar mesmo. Muito bom. Estamos chegando quase no final da nossa hora, mas ainda tem um pouquinho de tempo. Então, antes de eu fazer a última pergunta para vocês dois, eu queria muito destacar uma frase que ficou muito forte, acho que no livro Cristo, que foi assim: ao final da história humana é que a história divina começa. E essa frase, quando eu li, eu fiquei assim, nossa, dava para escrever ainda mais outra coisa só em cima dessa frase, porque realmente tem muita coisa aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rodrigo, um pouquinho sobre essa frase especificamente. Essa frase tem várias interpretações, né? Uhum. Ao final da história divina, humana, ao final da história humana é que a história divina começa. Poderia ser lida também com outra frase que tem no livro, né? Como outra frase, que é: com a morte de Jesus nasce o Cristo. Jesus, apesar do que a interpretação posterior vai dizer, Jesus não estava dizendo que ia ressuscitar. Jesus não pregava que ele voltaria ao terceiro dia. Essa foi uma leitura feita posteriormente. Então, durante o tempo de vida de Jesus, ele foi Jesus de Nazaré. Depois de crucificado, depois do fenômeno da ressurreição, como quer que se entenda esse fenômeno, depois da ressurreição, é que Jesus virou o Cristo. E a união dos dois é a união de Jesus com Cristo, é a união do humano com o divino, da mesma forma como é entendida dentro das igrejas cristãs, né? Jesus é ao mesmo tempo humano e divino. Então, é uma frase emblemática que não tem uma única leitura e também permite diversas outras formas de se entender. Até como depois da morte de Jesus é que começaram outras interpretações da mensagem dele. São inúmeras as leituras, né? Mas eu acho que é interessante chamar atenção para isso, porque esse é o ponto de partida para esse livro Cristo, que é: com a morte de Jesus nasce o Cristo. Ao fim da história humana começa a história divina. E só uma história divina poderia resistir por 2000 anos. Eu acho que só uma história divina acaba se tornando também imortal, e que é tema que também rolou em outros vídeos, mas também rolou num seu livro que foi de ficção, foi o seu livro de ficção. Está aqui ele. O primeiro imortal, ele aí. Porque todos os demais, embora tenham falado que é uma ficção baseada em realidade, no caso da Madalena Sem Filtro e tudo, mas são todos livros considerados não ficção, no caso. Mas esse é ficcional, então é de ficção. Então eu queria saber de vocês, para a gente poder finalizar o nosso papo aqui na Fripostos,
quais são os próximos projetos, tanto para o canal quanto para novos livros. Vamos ter novos livros de ficção também? Temos alguma coisa que vocês já podem contar para a gente? Porque também tem um plano específico de mais coisa vindo no canal, então conta para a gente, por favor. Vou segmentar. Começo falando de livro e daqui a pouco passo a bola para o Cristiano também. Tá ótimo. Bom, do meu lado aqui é o seguinte, é um hábito acordar todo dia de manhã e vir para esse escritório aqui e escrever um livro. Então, você pode saber que se eu já entreguei um livro é porque eu já estou começando outro. Mas não é muito bom contar enquanto o livro não está avançado qual é o livro. Mas o que eu posso dizer é, tenho em andamento um projeto de ficção e outro projeto de não ficção. A ficção, aí eu já vou transmitindo a bola para o Cris aqui. A ficção, para mim, é assim, eu não consigo conceber a vida sem a ficção. Acho que a gente, inclusive, há diversas teorias, né, sobre isso, de que a gente só se tornou o que a gente é por causa da ficção. A capacidade do ser humano de ficcionar é talvez a maior diferença que a gente tem para os outros animais, para os outros primatas. A ficção está nos números, está na matemática, né? Mas a capacidade de contar uma história e de viver muitas vidas através da ficção é uma beleza que remete à filosofia, né? Que remete à psicologia, porque lida com todos os nossos sentimentos e sensações e memórias. Então, a ficção, às vezes, ela é mais verdadeira do que a realidade. Ela consegue ser mais profunda do que a própria realidade. Então, a ficção vai estar sempre um pouco em tudo que eu fizer. Claro, quando eu fizer um livro de não ficção, vai ser de não ficção, mas eu sempre vou estar em algum projeto de ficção. E, bom, do Antimatéria, você falou do nosso canal no YouTube, a gente sempre fala de ficção muito, porque o Cris também é outro ficcionista. Eu estou aqui finalizando... Cinema, livro... eu estou finalizando uma revisão do meu primeiro romance, então é uma coisa que eu pretendo continuar aí a me dedicar a ela e ver se em breve eu deixo esse livro pronto. E no canal, como o Rodrigo falou, assim, a ficção eu poderia dizer até que é a base de tudo, assim, no canal, porque por mais que nós façamos escolhas muitas vezes por temas assim atuais ou temas que estão acontecendo agora, coisas que estão na boca das pessoas, na discussão atual e tal, a gente sempre vai buscar na ficção, seja uma referência literária, seja uma referência de cinema, ou seja uma referência de artes plásticas, ou seja o que for. A gente sempre vai buscar na ficção uma maneira de enriquecer a discussão, porque esses artistas, eles têm a capacidade de olhar para o ser humano e reinterpretar o ser humano. E a gente sempre fala no canal Antimatéria, eu diria que é o nosso mantra, pelo menos nesse primeiro mês, assim, de todos os vídeos que a gente fez, a gente sempre fala de conexão. E a conexão entre os humanos, ela se dá através das histórias. As histórias que nós contamos uns para os outros, que muitas vezes têm a sua raiz em alguma coisa que aconteceu naquele dia, né? É o pai que chega em casa do trabalho no final do dia e conta para as crianças o que aconteceu, e ele sempre dá uma embelezada na história, ou dá aquela história do quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a ficção, ela é isso, ela é essencialmente o que nos torna mais humanos, o que nos conecta como humanos. E a gente sempre fala disso no canal, todos os nossos vídeos têm um pouquinho disso, vão continuar tendo, porque é uma forma da gente trazer as pessoas mais para a discussão, né? Mais para perto da gente. E como a gente estava falando antes, né, no início desse papo, nesses tempos de pandemia, né, nada mais essencial do que você continuar se conectando com as pessoas, seja através do computador, seja através da internet, mas sempre com a esperança de que aquele tempo de estar próximo, de estar numa mesa de bar, ou de estar em volta de uma fogueira, de estar numa festa, que esse tempo volte logo, né?
Com certeza, com certeza. Bom, gente, foi um prazer tê-los aqui. A gente realmente espera que esse 2020, antes de passar para 2021, já comece a ficar um pouco melhor. Uma dica é a leitura de Cristo. E, por favor, tomem conta, né? Se cuidem. Vocês que estão assistindo, vocês dois que estão aqui com a gente na mesa também. E foi muito, muito bom estar aqui com vocês, bater esse papo, estar presente aqui na Flipostos. Então, espero que todos tenham curtido, tenham gostado. Obrigado, Fline. Obrigado a todos da Flipostos também. Uma honra estar aqui hoje. E estou vendo a Helena entrando aí. E, infelizmente, eu estou entrando aqui, porque eu vou pegar um gancho com o que o Cristiano estava falando. Eu acho que a conexão de vocês hoje com o público, nesse papo, foi assim, foi divino mesmo. Acho que é a palavra que a gente consegue usar. A live vai ficar, eu espero que vocês assistam para ver o show que vocês deram hoje para nós aqui. Que bom! Foi lindo. Prazer. Pri, parabéns pela sua mediação. Rodrigo, Cristiano, foi um imenso prazer conhecer vocês, esse papo, toda essa sabedoria, vocês dividindo com a gente essa noite aqui de sábado. Obrigada. E eu aguardo vocês em 2021, presencialmente aqui em Poços de Caldas. Vamos. Deus quiser. Esperamos que sim, vai ser um prazer. Vai ser muito bom. 2021 vai ser o ano mais viajado da história. Vai ser o mais viajado da história. O mais viajado. E eu espero que possa receber todos vocês em 2021. Tá bom? E você aí de casa, depois dos intervalos, temos Nelson Mota.